Alessio, parece que a gente não tá te escutando. Tá dando pra ouvir não, brother. Alessio? Tô. Opa, Tá travando. Parece que tá dando uma contato. E agora? agora foi. Online. Ah, tá, beleza. A gente começa de novo. Bem, então, pessoal, é o seguinte. Na aula de hoje eu vou falar do zero, né? Tecnicamente, na última aula eu falei um pouquinho sobre geometria computacional. Nem é uma questão de geometria computacional, foi um problema de geometria computacional e como ele pode ser tratado. Eu vou falar do mesmo problema hoje, eu vou falar de uma técnica de divisão e conquista, que é o que a gente usa naquela solução de encontrar dois números distantes. Essa técnica, eu vou explicar um pouquinho sobre ela hoje, como que ela funciona, para até inclusive elucidar um pouco melhor aquela solução. Vou abrir no final da aula um espaço para a gente conversar sobre algum exercício que está tendo problema e definir com vocês algumas coisinhas sobre a disciplina, porque de acordo com o andamento, chega tipo numa metade e não adianta que a gente faça algum teste, poder conversar um pouquinho sobre como vai ser a metodologia na disciplina. Alinhar um pouco, várias perguntas no grupo e tudo meio desconexo, eu vou tentar alinhar tudo. Então, para começar a conversa, eu até não vi, quantos tentaram resolver o problema de geometria? Poucos ou quase ninguém? Vamos descobrir agora. Geometria, o Alex conseguiu o caso base. Só o Alex está lá tentando ainda. Mesmo assim, eu vou pôr mais casos de teste. Isso aqui é o caso base. Para melhorar algumas coisinhas, mas tudo bem. Estão tentando pelo menos. Seguinte. Para resolver esse problema de geometria, que embora a gente trabalhe com geometria computacional, tecnicamente, a gente tem aqui uma técnica que eu falei na aula anterior e que eu vou formalizar a partir de agora, que é uma técnica de divisão e conquista. Existem alguns paradigmas para resolver problemas computacionais, entre eles, por exemplo, uma solução recursiva. Isso é um paradigma de resolução de exercícios. Eu falei com vocês sobre busca gulosa, que é um paradigma de resolução de exercícios, é uma forma de encarar o problema. Busca gulosa, recursividade não é tipo uma solução, é uma forma de você encarar o problema. E aí, uma outra forma de abordar os problemas existe o que a gente chama de divisão e conquista, que é o que a gente tentou implementar nesse problema da geometria. Só que hoje eu vou falar especificamente de divisão e conquista e alguns exemplos, para a gente poder entender e trabalhar um pouquinho. Beleza? Tá. Então a primeira brincadeira é a seguinte: se eu tenho um problema muito complicado, é preciso resolver um problema com uma entrada muito grande, ou uma coisa tipo muito difícil de resolver. Nós temos já uma intuição de que a proposta é que para resolver a gente vai quebrar um problema muito grande em problemas menores e tentar resolver esses problemas. Se eu resolver um problema pequeno, eu tenho que isso seria uma conquista, é uma coisa que a gente vai resolver um pequeno probleminha, e na sequência a gente teria que juntar essas pequenas conquistas e ter um resultado separado, tá? Eu preciso combinar essas conquistas para ter o resultado esperado, tá? Até tranquilo? Vamos lá. Então, existem algumas frases muito interessantes na literatura e de pessoas muito importantes da computação que dizem conquista, divide and conquer, talvez a mais importante e mais comum algoritmo usado na ciência da computação. Temos que tiver um grande problema P, a gente tem que reduzir problemas menores e depois combinar soluções. A gente pode pensar isso até que é a ideia de função, de alguma forma.
será que eu posso resolver um problema grande com problemas menores? Simplesmente dividir um problema em menores, cada vez menores, até uma solução trivial resolve o problema? Recursividade é um tipo de divisão e conquista? Com certeza vocês vão ver que é uma variação de divisão e conquista, tá? Só que a recursividade a gente chama de ele é mais próximo para redução e conquista do que divisão e conquista. A gente fala a diferença um pouquinho deles hoje. Então, embora vocês não fizeram, alguns de vocês não fizeram a ED1, tá? Eu vou explicitar aqui um algoritmo que eu já falei algumas vezes aqui, o nome dele, de ordenar números, tá? Esse algoritmo é chamado de merge sort, é um dos algoritmos de ordenação. E a dinâmica do merge sort é o seguinte: se eu tiver um vetor muito grande e eu consigo ordenar esse vetor, você sabe ordenar 50 milhões de números? Alguém Sim. sabe? Dá pra fazer, só vai gastar memória pra caramba. Não é memória. É fácil ordenar 50 milhões de números? Só não é eficiente, né? Não, eficiente é. Não, falar, gente, vamos supor, se você pegar 50 milhões de números e ordenar, você vai ordenar, mas você vai gastar entendeu? Não, aí depende do seu algoritmo, tá, Luiz? A gente já aprende que você já fez a ED1, então, na verdade, depende do algoritmo. Se você fizer um algoritmo muito ruim, vai ficar muito ruim. Se você fizer um algoritmo eficiente, você pode gastar um valor logarítmico, que é muito pequenininho. Sim, mas eu falo assim, você pegar de mão a mão e sabe, contando um a um, mas trocando posição. Mesmo se for à mão, se você implementar um algoritmo de ordenação interessante na mão, ainda assim você terá um bom resultado. Justo. Isso é verdade. Só não vai ter um bom resultado se você usar um algoritmo de ordenação genérico e muito simples. Eu não vou discutir aqui as ordenações, vocês vão ver isso em ED1. Quem não viu vai ter discussão bem longa disso em ED1. E aqui, quem já fez, vai rever um pouquinho. Aqui eu só vou discutir um pouco da técnica como um exemplo, tá? Então, a técnica é mais ou menos a seguinte. A frase que eu não sei ordenar um vetor muito grande com facilidade. Então, se eu não sei ordenar um vetor com 8 elementos, eu vou dividir ele em 2. Ó. Então, será que eu sei ordenar um vetor com 4 elementos? Também eu não sei fazer isso de forma simplificada. Mas eu posso pegar agora, dividir ele em 2 de novo e ter a ordenação. 2 elementos, todo mundo sabe ordenar, e é rapidinho. Né? Então, eu tenho uma fase que eu tenho um problema muito grande para resolver. Eu vou dividir em problemas menores e eu conquisto esses problemas menores. Eu ordeno 72 e 1. Vai ser o quê? 1 e 72. Eu ordeno 5 e 47. Isso aqui está fácil. Eu ordeno 20 e 30. Isso aqui está fácil. Eu ordeno 9 e 10. Então, eu tenho algumas fases. A primeira é a divisão. A segunda é a conquista do caso simples. E depois que eu conquistei todos os casos simples, qual que é o problema que eu tenho? De como juntar os casos simples para compor a minha solução original. Vocês entendem isso aí? É tranquilo? Isso aí sim. Mesmo sem ter feito nenhuma disciplina de algoritmos, né? Então, olha só. Agora, o problema nesse caso é conquistar. Como que eu junto esses dois vetores, conquistando eles, transformando de novo agora num problema maior? Qual seria um possível algoritmo? Eu comparo o primeiro com o primeiro, o menor vai ocupar a segunda e a primeira posição. Eu comparo o segundo com o terceiro e coloco aqui dentro. Eu coloco esse com o último e coloco no 47. Então, com 3 comparações, eu consigo montar o meu vetorzinho com 4 posições, né? Da mesma forma, para juntar com 4, eu tenho um algoritmo que vai ser criado, que eu não vou discutir muito aqui o algoritmo de conquista, de ordenação, mas eu tenho a primeira fase que é só dividir, como eu vou dividir, como é que é a melhor forma de dividir. Depois que eu dividir, eu tenho a fase de conquista, que eu vou resolver cada um dos pequenos problemas, e depois eu tenho a função de combinar, que é pegar todas as conquistas e ir combinando para ter o resultado final. Fica bem clara a tranquilidade da ideia da divisão e conquista? Que inclusive eu falei na aula passada no algoritmo de geometria. Sim.
Vamos lá. Então, nós temos que toda vez que você pegar um problema e você achar que é possível dividir, nós temos aí um meta-algoritmo chamado divisão em conquista, que a ideia é o quê? Eu tenho um problema grande e eu divido ele em problemas menores. Eu resolvo cada um desses problemas menorzinhos de maneira recursiva, até direta, bem simplesinho. Só que depois, para cada resposta de uma conquista, quando eu voltar à combinação, eu tenho que juntar essas respostas e obter a solução original. Então, o meta-algoritmo de divisão e conquista, ele é, digamos, trivial, você já deve conhecer, é aplicado no dia a dia, de várias formas diferentes, tá? Inclusive, para quem fez a parte de geometria, é divisão e conquista, da maneira que eu expliquei. Porque eu tenho que pegar o plano, vou dividir em problemas cada vez menores, encontro o conjunto de pontos, combino eles, depois eu tenho que voltar reconstruindo a cadeia para encontrar a menor divisão, o menor espaço entre dois elementos. Então, algoritmos, geralmente, divisão e conquista, eles têm uma ideia recursiva, é super normal, não é todo o caso, mas eles têm uma proposta de ser algoritmos recursivos, tá? E a maioria dos algoritmos de divisão e conquista divide o problema em subproblemas da mesma natureza ou semelhante. Então, é muito comum dividir um problema complexo em outro muito parecido ou igual, só que de tamanho menor. Não é uma verdade absoluta, mas é uma premissa da ideia da divisão e conquista, tá? Então, um ponto muito importante do projeto do algoritmo é dividir para conquistar e balancear os subproblemas. A primeira pergunta desse problema é: como eu vou dividir problemas menores? Nem sempre é tão trivial. Qual é a melhor forma de dividir? Se eu dividir, como é que eu encontro a melhor forma de conquistar um pequeno pedaço? E será que é fácil pegar aquele pequeno pedacinho e juntar? Então, são 3 etapas e vocês vão ver algoritmos que são fáceis de dividir, difíceis de conquistar e fáceis de combinar. Vocês vão ter outros que vai ser difícil de dividir, fácil de conquistar e fácil de combinar. Você vai ter o contrário, inclusive, vai ser fácil de dividir, fácil conquistar e super difícil combinar. Então, cada problema, da maneira que você implementa, vai ter provavelmente um desafio em alguma dessas etapas. Senão fica muito fácil, né? Então, existem 3 condições que indicam que a estratégia ela é bem sucedida, que são até intuitivas. A primeira é saber se é possível decompor um problema em menores. Nem sempre a gente sabe que é possível, né? Não são todos os problemas que são possíveis fazer isso. Você tem que encontrar uma forma de subdividir. Depois que você dividir, tem que ser rápido e muito eficiente, o mais rápido possível, juntar esses problemas, porque se eu dividir muito rápido, conquistar muito rápido, mas foi estritamente demorado combinar, perdeu a razão da divisão, tá? E os problemas, geralmente os problemas menores são, em geral, do mesmo tamanho. Então isso aqui você tem que identificar isso no algoritmo para você resolver. Então, aí tem um metadata, isso está em Python, sobre divisão e conquista, né? Então, a função de divisão e conquista, se o problema é pequeno, eu resolvo. Se não for, eu divido. Eu divido continuamente e quando eu acabo de dividir todo mundo, eu pego todas as respostas, combino e dou a resposta. Então, o meta-algoritmo é muito, muito bobo. Até fácil de entender. A dificuldade sempre é como fazer ele funcionar. Tá? Alguém consegue pensar uma grande vantagem de uma metodologia dessa? Ninguém arrisca? Por que é bom fazer divisão e conquista? O Alex disse que implementou geometria, e aí? Grande volume de dados, né? Não necessariamente, Luiz. Por que só grande volume de dados que eu vou usar divisão e conquista? Mas é um problema difícil de resolver. Assim, é uma das vantagens, porque a cada passada se você escolher, vamos supor, o clássico, né, que é dividir o tamanho do vetor. A cada passada você vai estar dividindo o vetor por 2, então você vai estar a cada passada dividindo o tamanho do vetor que você tem a ser considerado por 2. Então vai ter menos comparações. Mas eu vou corrigir um pouco a sua frase, que a frase não é grande entrada de dados. É um problema complexo. Porque às vezes o problema tem uma entrada de dados pequenininha. Mesmo sendo pequena, pode ser muito difícil. Sim, sim. Então, não necessariamente é uma entrada grande. É um problema complexo que pode ser dividido. Tá? Outra vantagem super interessante
Se alguém imagina que eu vou falar na sequência, olha só. Eu tenho a possibilidade de criar alguns elementos como, olha, primeiro, resolver um problema difícil. O torre de Hanói, para quem não conhece, é um problema chato de resolver. Eu posso dividir. Se eu fizer um bom algoritmo de divisão e conquista, eu posso ter algoritmos extremamente eficientes, muito melhores do que em situações normais. Para quem viu trivialmente o exemplo da aula passada de geometria, ficou muito claro que é um algoritmo muito mais eficiente eu dividir para conquistar do que sair na loucura comparando todo mundo com todo mundo. Então, é uma ótima ferramenta de busca, eficiência, e geralmente a tendência de divisão e conquista é tempo logarítmico. A nossa mente humana geralmente sempre trabalha, é super normal a gente trabalhar com tempo logarítmico na hora de construir isso aqui, geralmente com a ideia de busca binária e assim por diante. Paralelismo é porque torna possível eu usar vários processadores em simultaneidade. Quando eu subdivido um problema em vários pequenos, eu posso pegar cada um desses pequenininhos, mandar um para cada processador, cada um resolve e eu vou juntando. Então eu consigo fazer com que processadores paralelos consigam trabalhar simultaneamente em subproblemas, o que pode me dar um ganho ainda muito maior, além do que só um ganho algoritmo. Porque o paralelismo, se eu tiver um cluster, é bem legal. Diga. No caso, até a recursão é paralelizável? Não. Recursão nem sempre é paralelizável. Divisão e conquista é mais paralelizável, porque recursão, imagina, geralmente é uma instância só. Você fala de fatorial. Fator de -1, -1. Você não tem divisão nenhuma. A recursividade, ela é um subconjunto de divisão e conquista. Divisão e conquista tem a premissa de eu realmente dividir o problema em dois menores. A recursividade é mais natural, sozinha. A ideia de eu dividir, pegar o problema e colocar em um problema menor, não necessariamente dividir. Fica claro isso? É como se é super normal que problemas de divisão e conquista sejam resolvidos por recursividade. Entretanto, a recursividade não quer dizer que é uma divisão e conquista. Entendeu? Entendi. Valeu, professor. Mas, essa é uma boa intuição, você perceber se é divisão e conquista, essa ideia. Eu só diminuí o problema em algo menor, ou eu realmente dividi em dois? Um fatorial é reduzir em menores, beleza. É muito diferente do que eu pegar um problema e dividir na metade, por exemplo. Aí eu tenho quando a gente põe divisão pela metade, onde geralmente a gente tem até uma analogia com a ideia da busca binária, e sempre dividir em dois, é um grande desempenho. Porque, como é o exemplo da aula anterior, que eu vou falar até hoje de novo, para a questão da multiplicação de achar os números mais próximos dentro de uma régua, combinar todo mundo, tá? É ainda quadrado. Mas quando eu pego dividido por 2 um problema, por 2, eu caio para tempo logarítmico. E isso dá um desempenho assim, estrondoso. Beleza? Bem, então o paralelismo é bem interessante. O controle de arredondamentos é importante verificar, porque numa questão aritmética, a divisão em conquista traz resultados mais precisos quando eu faço operações com ponto flutuante, principalmente porque eu tenho menos operações de arredondamento, porque eu tenho menos passos. Então, sempre que eu envolver arredondamento, dependendo do que você for trabalhar, a divisão em conquista é muito mais relevante do que fazer um outro tipo de interação. Principais desvantagens que eu tenho aqui de divisão em conquista, claramente, é que, se eu tiver recursão, eu vou ter que pensar se eu vou fazer uma recursão, vou usar uma pilha explícita, uma solução interativa. O tamanho dessas chamadas recursivas pode ser grande e ser inconveniente. Então, para quem sabe recursividade, tem problemas. Quem fez o Batalha já viu que usar só recursiva é meio delicado, tá? Tem que, Batalha Naval, usar a função recursividade, ela estoura, tá? Geralmente, há dificuldades em encontrar os problemas pequenininhos e repetidos. Além do fato de que quando eu divido, é muito comum subproblemas serem iguais. Então, às vezes eu pego um subproblema pequenininho e resolvo 200 vezes porque eu dividi demais. Então, eu poderia pensar em automatizar isso aqui, que é o que eu vou falar no futuro sobre programação dinâmica, tá? Então, eu pego o problema e vou dividindo. Às vezes, o problema pequenininho, ele acontece várias vezes. Eu resolvo ele várias vezes simultaneamente, porque eu dividi e não tomei conta disso. Porque nenhum tipo de informação sobre a resolução de subproblemas é utilizado no processo. Eu divido e resolvo, separado. Ninguém sabe o que o outro está fazendo. Como eu não compartilho uma informação, é comum que o mesmo problema pequeno possa ser resolvido várias vezes seguidas.
E a gente vai ver um pouquinho disso lá em PD, em Programação Dinâmica. Aplicações gerais aqui, esses são algoritmos muito comuns, que vocês vão ver principalmente em ED 1, às vezes em ED 2 também, só que de uma forma diferente. Quicksort, Merge Sort, Heap Sort, busca binária, árvore binária, heaps, multiplicação de matrizes, tudo isso são problemas clássicos de divisão e conquista. Tá? Muitos de vocês não ouviram falar dessas palavras, não tem problema. O primeiro grupo ali que fala Merge, Quick, Heap, busca binária, são problemas de AED 1, sendo que busca binária vocês viram um pouquinho comigo, e é o que eu vou trabalhar aqui, tá? Mas essa técnica é utilizada em várias resoluções de algoritmos clássicos. Vale lembrar que isso é uma técnica genérica. Então, a dificuldade é como resolver um algoritmo em específico. Qual é o truque para dividir? Qual é o truque para conquistar? A técnica sozinha não resolve nada. A dificuldade é realmente encontrar a chave para você dividir e conquistar. Beleza? A gente vai ver alguns exemplos de algoritmo, tá? Para a gente só entender um pouquinho melhor. A primeira brincadeira é essa aqui, olha. É possível, através de divisão e conquista, encontrar o maior valor de um vetor? Se você fosse fazer hoje para encontrar o menor valor de um vetor, que algoritmo você faria? E aí? Eu acho que o básico, né? Percorrer ele guardando o maior. Ninguém tem a solução melhor, não? Eu faria igual. Qual é a complexidade desse algoritmo? Se eu pudesse dar um O de N. tempo, N, porque nesse caso eu teria que pesquisar todos os elementos do vetor e comparar praticamente o primeiro com todo mundo, né? Assim, no mínimo a de N, para não falar uma solução pior do que essa, correto? Até aí tranquilo? Vamos lá. Mas ninguém arrisca uma solução melhor do que essa, não? Se eu ordenar e pegar o último. Pô, mas se você ordenar, você já quebrou a pena toda. Ordenar com certeza, há de se convir que é melhor você ordenar e usar em log n do que você fazer n direto, não seria assim? Aliás, mentira, falei uma besteira. O Alex me induziu uma besteira. Na verdade, ordenar é n log n, que é maior do que n. Então, varrer é n. Ordenar é n log n. Então, eu estou piorando a minha solução. Fica claro? Sim, fica pior. Então, eu não deveria ordenar. Eu já estou em n. Eu quero reduzir de n. Tá? Mas vamos pensar com a cabeça, gente. Não ficar dando pira. Dividir para conquistar. Como é que você divide um vetor para achar o maior número e poder conquistar ele depois de volta? Não, gente, solução Você vai trivial. dividindo ele até chegar em 2, e a partir desses 2 pega o maior e ir voltando esses valores. Graças a Deus, né? A solução que não é muito difícil. Se eu quiser pegar o vetor, olha, eu posso pegar o máximo valor do vetor, é o máximo de 2. Eu vou dividir. Se não for dois elementos a menos, eu vou dividir pela metade, pela metade, pela metade. Depois eu pego o 2, o maior dos dois, e comparo de volta. E aí vocês vão ver que esse tempo é log n, e não n log n. Então eu pego um vetor, não sei saber que é o maior desse cara, não. Divido em 2, recursivamente. Olha a esquerda e a direita. Divido. Não é assim? Obviamente, aí eu vou ter o momento da conquista. Porque aí o menor de um número ou de 2 números você resolver, não sei. Então, se eu ser o maior de 2 números, que vão ser esses dois aqui, como é que eu junto os dois? Eu vejo o maior deles e subo, correto? De forma análoga, eu vou ter 2 números e de forma análoga eu junto. E aí vem a brincadeira. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números
E quantas comparações eu fiz com essa árvore aqui? Nesse caso, estou fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, não é assim? Nessa divisão Log com de N conquista? na base 2? Vocês vão ver que no exemplo pequenininho não tem muita graça. Mas quando eu pegar um muito grande de elementos, na outra situação você teria que comparar um cara com todo mundo. E aqui eu vou pegar basicamente log de n. Mas eu tenho que dividir, resolver o menor. E mais importante do que fazer menor, gente, é o seguinte: se eu tiver uma máquina que tem um único processador, beleza, ele vai fazendo. Se eu tiver só uma máquina multicore em paralelo, que a maioria de vocês não tem noção muito bem do que é isso, porque estão em períodos iniciais, mas não tem problema, eu poderia pegar um grande vetor, pegar metade e mandar para uma máquina na rede, pegar outra metade, mandar para outra máquina na rede. Eu poderia talvez pegar essa máquina e mandar para outras duas máquinas da rede. Quando uma máquina resolver um problema grandão, ele me devolve a resposta e eu junto. Fica claro o que é a ideia de paralelismo? Para quem não fez a AOC ainda, uma máquina, AOC é algoritmo, arquitetura de computadores, que geralmente é o Bruno que dá. Um computador hoje, que você fala de 8-core, quadricore, dual-core, né? O que significa ter duas cabeças? O interessante é que os algoritmos pudessem usar as duas cabeças simultaneamente. Só que nem sempre é possível fazer essa junção, separar um algoritmo em algoritmos menores para cada uma das cabeças resolver. É uma arte fazer isso. Entendido? Então, o que eu estou comentando aqui é que esse paralelismo é interessante. Esse vetor aqui, ele é completamente independente desse de cada. Eu posso entregar um para um cara resolver, outro para um cara resolver, depois só juntar a resposta. Fica claro um pouco a noção de paralelismo, embora eu não vou entrar aqui em detalhes, obviamente. Seguindo um pouco. Sim. Então, obviamente, eu pego a resposta, eu devolvo o comparativo, tem os dois, devolvo o comparativo, tem os dois. E aí eu tenho a combinação, né? Então, só para matar as diferenças, eu tenho divisão, conquista, combinação, ó. Que eu vou combinando até ter o maior elemento de um vetor. E aí vem um problema super clássico. Um problema assim... Eu vou voltar ele aqui o slide. Um problema super comum e que geralmente quando a gente está aprendendo, a gente sempre depara com esse problema e fica assustado. Qual que é a ordem de complexidade de você multiplicar um número extremamente grande, que talvez nem caiba na memória da sua máquina? Um número com 500 casas de números. Qual que é a ordem de complexidade da multiplicação? Alguém sabe chutar aí? Uma multiplicação de número, tá? Para quem já fez AOC, a sua máquina ele tem capacidade de multiplicar número de forma muito rápida, desde que os dois números registradores caibam na memória do processador, no registrador. Então, a multiplicação é um problema clássico e barato. Entretanto, se você multiplicar uma coisa que vai além do limite da máquina, isso fica muito caro. E aí vem a pergunta: quanto custa multiplicar um número extremamente grande por outro extremamente grande? Hã? Alguém arrisca? Eu só dou a dica que é a forma clássica de multiplicar um número. Se alguém quiser pegar dois números e multiplicar no uma folha de caderno, igual a professora de matemática ensina, qual que é a complexidade dessa operação? A questão Seria o contada N ao quadrado? N ao quadrado. Por que N ao quadrado? Porque Porque vai ser o depende número do vezes tamanho as dos partes. dois. Na multiplicação que a gente aprende na escola, eu pego cada númerozinho, unidade, multiplico por todo mundo. Aí dou aquele shift para a direita, né? Pego o segundo número, multiplico todo mundo, dou o shift para a direita. E eu vou fazer aquela multiplicação n vezes n, não é assim? Então, o problema consiste em multiplicar dois números inteiros por um grande número. É a multiplicação clássica que a gente aprende no tempo de O ao quadrado.
Claro que a multiplicação de números pequenos, o processador roda de forma odd 1, tá? Porque ele tem parte elétrica para fazer isso, hardware. Mas quando é muito grande, não cabe no registro do computador, maior que long, maior que inteiro, ele tem que usar um algoritmo diferente. E aí você usar o clássico N ao quadrado. E aí vem a brincadeira. Como é que eu faço multiplicação de dois números grandes sem ser N ao quadrado? Alguém tem ideia? Transforma ele em potência, pega a diferença de até que a máquina suporta e soma. Vamos supor. Potência? Vamos supor, você pega ele, fatora, deixa ele de uma forma menor, aí esse restante que vai sobrar, que a máquina não aguenta, você transforma em um outro número para somar. Não consegui entender completamente a sua técnica, Luiz, porque ela é um pouco diferente. Mas assim, de cara que eu vou dizer que a solução correta não seria essa. Porque acho que só a fatoração já seria um custo enorme. Fatorar um número é muito custoso, né? Porque fatorar eu vou ter que pegar vários pequenos e multiplicando, dividindo, só para fatorar ele, né? Sim, não necessariamente fatorar, mas eu falo uma forma de encontrar uma forma de fragmentar esse número para fazer ele caber dentro da operação. Ele ia ficar mais custoso, mas teria como ser feito e ele não também sofreria mudanças. Tudo bem, você usou uma frase boa, uma frase que é dividir um número em números menores que cabem na memória. Então você tentou dividir, só que você precisa dizer o que é a divisão. Você tem que explicitar no seu algoritmo. Se eu te dou um problema desse para resolver, e eu te dou um número lá com 1 mega letras, se você tiver que implementar, você vai ter que achar um jeito de dividir esse tipo de problema em problemas menores. Você pode pegar o número, dividir ele, tipo, em multiplicações menores também, fazer a soma do total, não? Mas e se ele for primo? Você vai ter que achar um número que seja divisível, né? Vamos com calma. Primeiro, esse problema que você falou, Luiz, do primo, é se eu quiser fatorar. Eu já vou dizer que eu não vou fatorar, entendeu? Porque fatorar custa caro. Mas se você estiver atentando loucamente, é normal pensar em fatoração. Aí alguém, não sei quem, não guardei de cabeça quem falou agora, sobre a divisão em número menor. Mas essa que é a pergunta, como que eu vou dividir em números menores, entendeu? Que propriedade da multiplicação que eu posso utilizar para pegar números menores? Bem, tem uma solução, tá? E vamos lá. Só para brincar um pouquinho neste exemplo, vocês entenderem um pouco a noção, eu vou evitar a maior complicação, eu vou só assumir no primeiro momento que o número de dígitos é sempre a potência de 2, tá? Só para fazer o log ficar certinho. Mas não tem nenhuma restrição dessa não. Só para ficar mais bonitinho a forma de exibir, eu vou falar que o número grande é uma potência de 2. 2, 4 ou 16 letras, ou 16 números, tá? Então não é que o número é a potência, mas o número de dígitos é a potência de 2. Só para ficar mais fácil a divisão. Tranquilo isso aí? Então é como se fosse 2 elevado a 500 números. Então é o número de dígitos, tá? A multiplicação de número A por número B, ela pode ser dividido se o número original em 2 superdígitos que eu vou mostrar também possam ser procedendo à multiplicação. Então, olha só. Multiplicar A vezes B é a mesma coisa que multiplicar x vezes Z, W vezes Y, W vezes Z, depois x vezes Y, x vezes Z. É isso que você fazia na multiplicação básica. Que vocês falaram que eu no quadrado. Só que o que vocês não sabem, ou nunca perceberam, é que você pega uma unidade e multiplica o valor inteiro. Eu poderia combinar esses blocos da maneira que eu quiser. Fica claro? Você pode transformar ele tipo um fatorial, bem dizer. Fatorial? Na multiplicação. Tipo, dividir ele bem mesmo.
Não entendi o metrô fatorial aí, Luiz. Não, porque você vai dividir em pequenas multiplicações, né? Tá, mas isso não é fatorial. Hã? Sim, você vai pegar. Porque o número fatorial vai ser ele vezes todos os números restantes, anteriores. Aí a ideia é um pouco parecida, não? Eu tô falando, tô fazendo confusão. Não tem, a princípio não teria nada a ver, não. É porque você pega um número grande, A e B, divide ele em duas posições. Justo. O que eu estou dizendo é o seguinte. Na matemática clássica, você fez 0 vezes 9, 0 vezes 9, 0 vezes 9, 0 vezes 9 e põe 0, 0, 0 aqui, não é assim? Justo, justo. O que eu estou te explicando é que você não precisa fazer de 0, você não precisa fazer de 1 em 1. Eu posso multiplicar 0, 0 vezes 99 e vai dar 0, 0, 0, 0. Não, E eu, justo, justo. eu posso juntar 10 e multiplicar 999 e locar 2 espaços aqui, por exemplo. Sim, sim, entendi. Eu falo que nessa abordagem você dividiu por 2. Mas se você aplicasse um fatorial, também daria. Porque você está dividindo ele em menores casos. Não consigo entender o que você está falando, Luiz, porque não faz sentido o fatorial nessa história. Se eu tenho Cara, é 9 mais vezes 8, vezes custoso. 7, vezes... Não, não é nem mais custoso, eu não consigo achar a razão. Porque o fatorial é 9 vezes 7, vezes 8, vezes 6. Eu não estou multiplicando pelos menores. Sim, mas você vai estar... Não, entendi. Eu tô confundindo aqui. Você Justo, entendeu que justo. não faz sentido? O Sim, sim. fatorial é multiplicar, pô. 5 fatorial, 125. E onde vai É, aumentar eu o tô fatorial? confundindo aqui. Eu viajei, desculpa. Na verdade, o que eu... então, só brinquei que eu não consigo entender de onde veio o fatorial aí. Se você dividiu o número, eu que tô viajando aqui, desculpa. Tô Entendi. confundindo. O que a gente vai mostrar, o que eu vou mostrar aqui, de certa forma, é basicamente o seguinte. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Aqui, ó, é que a mesma técnica que você usa na multiplicação simples, você pode combinar da maneira que você quiser aqui. Então, na divisão e conquista, em vez de multiplicar esse zero por todo mundo, como eu sei que na máquina cabe todo mundo na RAM, eu multiplico esse cara inteiro por esse de cá e eu tenho uma resposta em O de 1. Fica claro a diferença de por que o processador faz em O de 1? Como cabe 1000 no registrador, cabe 999 no registrador, e eu multiplico com uma única operação na máquina, isso aqui é O de 1. Se esse número fosse grandão, grandão, e se eu pudesse caber um elemento de cada vez dentro da minha RAM, eu só pudesse multiplicar um número com outro número de uma unidade, aí eu seria n ao quadrado, não teria como escapar. O que eu estou comentando é que é possível fazer a junção, combinar esses números da maneira que eu quiser, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, e fazer um combinado de maneira que, se eu multiplicar 0 por 99, eu vou entrar aqui dentro. Se eu pegar lá, agora nesse caso, 0 por 99, eu vou deslocar uma entrada e vou colocar nesse pedaço. E eu posso fazer várias somas para eu encontrar um certo número gigante. Fica claro o que está acontecendo aqui? Ou meio obscuro da maneira que está agora? Vocês entenderam o algoritmo, gente? Ou não? É melhor fazer lá de novo. Pessoal, não sei se eu estou viajando, mas seria tipo como se você estivesse multiplicando separado e concatenando os resultados? Sim, mas não é concatenar porque o algoritmo da soma prevê uma soma aqui, né? Repare que esse rabinho aqui eu vou jogar direto, só que a parte do meio eu tenho que fazer z vezes w e z vezes y e somar os dois para compor o meio. Então não é concatenação simplesmente. Entendido? Entendi. Para ficar mais claro mais uma vez, é o seguinte: se isso aqui fossem 4 números, um só unidade, na matemática clássica, que seria n ao quadrado, você faria z vezes x, coloca aqui. Z vezes w, colocava aqui. Não é assim? Depois você pegava y vezes x e colocava aqui. Olha só, igualzinho. Eu pego y vezes w e coloco aqui dentro. Depois eu traço uma regra e somo esse cara com esse cara de cá, esse cara com esse aqui, e eu vou fazendo a soma, correto? Tá errado, inclusive, aqui o xy é xz. Tranquilo essa soma que eu tô falando aqui agora?
Mano, fica bem claro que o algoritmo que eu mostrei que agora é o algoritmo clássico? Deu Ou pra não? entender. Sim, sim. Aí o que eu estou explicando é que vocês nunca pensaram, ou não sei se vocês fazem isso sem querer com a cabeça, é que você pode expandir esse algoritmo. Esse algoritmo de multiplicação nunca disse que era pegar somente uma unidade e ficar multiplicando todo mundo. Eu posso pegar 2 a 2, 3 a 3, 8 a 8 e fazer muito menos contas. Fica claro isso aí? Então eu poderia multiplicar 2 a 2, colocar aqui os dois, 4 a 4 e colocando e fazendo o conjunto e depois somar simplesmente. E aí o que eu estou dizendo é que aquele n ao quadrado que você tinha antes, de cara, já ia cair para logarítmico, seja de qual base seja. Quanto mais caber no meu registrador, se o meu inteiro cabe 16, sabe, cabem 9 números, eu faço multiplicação tipo 8 a 8, ou 9 a 9, ou 7 a 7, em vez de fazer de 1 a 1. Então seria logaritmo na base 7, de tão rápido que seria. Isso fica claro? E outra coisa interessante, como aquele número não cabe na memória, eu não consigo somar ele inteiro. Então eu pego um bloco que cabe na memória e vamos supor que eu pego o resultado. No máximo que eu vou ter aqui é aquele vai 1, né? Que a matemática ensina pra gente. No máximo, no final aqui do verde, vai ter um mais 1, né? Aí eu vou sempre somar dois 1 que cabem na memória, com esse mais 1 que veio daqui dentro. E eu ponho o resultado. No máximo que vai ter um mais 1 que vem para cá. E eu coloco outro bloco. Então, por mais que sejam 500 números, os números de dígitos, se minha memória RAM cabe 16 e eu pudesse escrever num arquivo em disco, eu conseguiria sim somar 16 números, um número com uma quantidade muito grande de strings. Esse tipo de problema é comum em maratona, inclusive, tá? É comum o cara dar um problema onde ele fala que o maior número é um número estrondoso. Aí dá um probleminha bem simples, nem muito complexo, só que nesse problema complexo, o que acontece? O número é tão grande que não cabe na RAM. Como é que você vai somar? Aí você é obrigado a implementar uma conta dessa, de divisão e conquista. Porque às vezes o problema é muito fácil. Calcule o número de segundos, faça um programa que multiplique. Se eu tiver que ir e voltar na Lua em 400 vezes em segundos, como é que você calculava? Aí você vai ver que em segundos você não consegue ter esse valor, porque não cabe nem no long nem no inteiro. Python, às vezes, é uma forma muito simples, que Python tem números infinitos, mas costuma ser um pouco lento. Ou você é obrigado a implementar uma solução como essa para garantir que a multiplicação dê certo. Porque aí você gerencia uma multiplicação com números muito grandes. Olha, só por curiosidade, como que você recebe esse número, no caso? String. O número vem como string. Aí você quebra a string na mão. Entendeu? Entendi, valeu. Mas esse caso é um problema de exemplo, tá, gente? Mas assim, em especial esse exemplo, por exemplo, em C++, história RAM, em Java tem um objeto chamado Big Decimal e Big Integer, que é um número gigantesco, quase infinito, você pode multiplicar. Python geralmente tem multiplicação, isso nativo, então o valor de um inteiro lá pode ser infinito que ele cuida, mas dependendo da situação você teria que implementar. Mas é só um exemplo que você não pode confiar em toda qualquer linguagem que vai multiplicar isso certo. Então, algumas podem ter um mecanismo, outras não. Mas o que importa aqui não é necessariamente que uma linguagem faça essa multiplicação. O importante quer dizer que eu tenho um algoritmo diferente para multiplicar quando o algoritmo clássico não funciona. E aqueles que vocês iam tentar implementar, até era uma espécie de divisão e conquista, mas não era uma divisão e conquista em tempo adequado. Tranquilo? Então eu vou pegar um número, vou dividir em valores menores, multiplicando cada um deles. Depois eu tenho lá embaixo o finalzinho com a situação e eu tenho que voltar somando todo mundo na recursividade para dar o valor final que vai ser composto a minha solução.
Tá? Então, a multiplicação de 10 elevado a n deve ser vista como um deslocamento de n posições. Então, a multiplicação de 10 números, eu pego de 10 em 10 e vou multiplicando. Depois eu volto fazendo adições envolvidas para cada um desses elementos, que é no máximo o de n. Então, n quadrado é o outro movimento, e para essa multiplicação é o de n, em vez de o n ao quadrado. Onde n, nesse caso, nem é o número de elementos, é o número de números que cabem na minha memória. Se eu tiver um número inteiro que cabe 16 dígitos, eu vou ter o 16 sempre, para fazer essa soma direta. E não simplesmente um n ao quadrado, que é o que daria um enorme problema para a gente. Tá? Claro aqui que a gente tem um pequeno exemplo de multiplicação de números grandes, tá? Quem quiser acompanhar depois e ver o que está acontecendo de forma bem tranquila, tá? Então, é um número grande, olha. Esse vezes esse dá um número bem grandão. Então, eu faço uma divisão. Eu pego 651 e 869, 4062, que não dá valor exato, né? 3 e 4. Aí eu chamei de P e R. Peguei o P vezes R e multipliquei aqui dentro. Peguei outro, multipliquei aqui dentro. Vou somando até encontrar o número final, que é esse daqui. Então, resumindo, nesse caso de divisão e conquista, a divisão é pegar cada número, dividir em números com metade da quantidade de dígitos, até o valor que você pode multiplicar. Eu vou proceder com a multiplicação das 4 partes, sempre parte a parte eu vou multiplicando, e depois eu vou combinar esses resultados, concatenando eles e somando, para ter o resultado das respectivas adições e ter a resposta final. Tá? Antes de falar de aplicando inversões, fica bem claro que o problema de geometria é um problema de divisão e conquista? Para mim, sim. Qual outro problema que vocês conhecem, que entre os primeiros exemplos que eu mostrei, que seria divisão e conquista clássica? Alguém consegue imaginar um outro divisão e conquista? Só para usar de exemplo, tá? Fatorial não é divisão e conquista, como eu citei. Embora você possa pensar que a divisão está mais para redução e conquista. Diga, Alex. Dá para fazer o de botas com isso ou não? De botas? Dá, porque no fundo é combinação. Eu até posso usar o final para explicar o botas perdidas, que o botas perdidas é uma solução bem interessante. Acho que a maioria já tentou fazer, eu vou até mostrar a solução de botas hoje, inclusive. Mas o botas tem uma solução que ela é O de... Nossa senhora, ela é O de 1. Aliás, nem é O de 1, é O de K, que é o número de botas. Você não usa nem isso no botas perdidas. Ele é uma solução, o botas perdidas é um problema que fica com uma solução tipo assim, minúscula, para quando você pensa ele algebricamente. Eu sempre gosto dele para dar um exemplo, porque a pessoa nunca pensa a solução perfeita. No finalzinho eu falo dela. Então, se você quiser usar o botas para combinar, Alex, você tem um problema no botas, tá? Porque se ficar um pé de um lado e o pé do outro, como é que você junta depois, né? Não tem esse problema mesmo, eu tô pensando. Você tem que ter uma divisão bem feita, os grupos... Claro que tem como. Tem como fazer, mas você vai ter que fazer uma estratégia mais interessante. Entendido? Assim, é uma quantidade muito grande, tá, gente? Assim, nossa, é muita coisa de fazer conquista. É muito problema clássico. Para que fazer depois é de 1, é de 2, tipo, nossa, é muita coisa. Só tem que ficar muito claro a noção de que, no fundo, tudo na computação a gente divide. Mas nem toda a divisão para conquistar, tá? Fazer um problema diferente. Vocês vão ver que programação dinâmica é de alguma forma de divisão e conquista. Como eu falei aqui há minutos atrás, a recursividade não deixa de ser uma certa divisão e conquista, só que é uma divisão e conquista muito simples, não é que a gente leve em consideração. Então tem... Vou dar um outro problema para vocês pensarem aqui agora. Olha, inversões. Dado uma sequência de números A e índices I, tá? Com I menor que J. Uma inversão é se eu precisar fazer agora que o AJ é menor do que o AI, tá? Fiz uma troca. Ou seja, uma inversão ocorre se os números estão em ordem crescente. Uma medida natural que eu vou fazer
é uma distância entre possíveis permutações de um número. E aí vem a seguinte: quantas inversões eu tenho que fazer para encontrar o número 1, 2, 3, 4, 5? Como é que você descobriria o número de inversões para eu encontrar esse número final? Algoritmo bobo e depois algoritmo complexo. Hã? Ninguém chuta uma hipótese? Na cega, sim? Bem, só posso adiantar claramente, né, que a gente tem uma solução força bruta, né, e eu tenho uma outra solução que seria mais inteligente. O algoritmo ingênuo, ele é ao quadrado, que eu vou ter que pegar todo mundo e comparar com todo mundo, né, assim? E aí, nesse probleminha, eu vou ter um time limit fácil se eu pôr um número grande de situações. Ô, professor, no caso, aquele vetor que você passou é um exemplo ou seria o caso para a gente poder elaborar o algoritmo? Esse é o caso. Olha só, eu tenho o vetor original que é 2, 4, 1, 3, 5. E aí eu dou um vetor final que é 1, 2, 3, 4, 5. Por coincidência ordenado. Eu quero dizer, qual que é o número mínimo de inversões que eu tive para encontrar essa resposta? Eu chutaria que o melhor algoritmo seria o O de N. Mas é um chute. A pergunta é, qual que é o algoritmo por força bruta? Saber dizer um algoritmo por força bruta? Organizar o vetor e ir contando essas inversões, no caso. Na verdade, eu teria que pegar o 2, ver para onde o 2 foi. Foi para cá. Aí eu teria que trocar o 2 com o 4, né? Depois o 4 com 1, porque as inversões é uma para cada uma. Então, qual que é a sequência das inversões? Concorda que é muito meio chato de fazer? Bem, o problema ficou claro? Vou explicar um pouquinho mais dele. Então, de certa forma, eu teria que inverter essa situação. A pergunta é como que eu posso reduzir essa complexidade, né? Ordenar não é o caso, porque aquele caso ali não era ordenar. Eu tenho a resposta final, quer saber quantas são as trocas. E depende do método que você conseguir, por exemplo, se ordenar o número seria um número, seria uma hipótese. Mas será que foi o menor número de trocas? Tá. Se eu pensar em dividir, tá? A sequência original, dividir em duas, e eu contar quantas inversões eu tive entre elementos pequenos, e depois fazer inversões complexas, poderia ser uma alternativa, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu pego esse número, divido em dois blocos. 2, 4, 3 e 5, tá? Aí, dentro desse bloco, eu vejo quantas inversões eu faço. Do bloco 3 e 5, eu vou ordenar nada, porque o 5 está no lugar dele. Depois eu venho o bloco 1 e 2. A 1 e 2 eu inverteria. Eu troco 1 com 2. Quando eu subisse o bloco 1, 2, 3, eu teria que fazer uma inversão. Porque o 2 está no lugar certo, eu teria que inverter o 3. Então eu teria que dividir isso aqui da mesma forma. Eu divido isso aqui num vetor pela metade. Depois eu vejo subbloquinhos. Ah, quantas generações eu fiz nesse bloco aqui? Uma, 1 com 2. Quantas eu fiz aqui com 3 ou 4? Eu fiz uma, o 3 com 4. E o 5? O 5 ficou certo. Então eu fiz duas ordenações. 1 com 2 e 3 com 4. É assim para esse cara ficar igual. Depois eu tenho o vetor 1, 2, 3, 4. Aliás, desculpa, até misturei aqui a resposta. Deixa eu fazer de novo. Só ficar mais claro. O que eu fiz é o seguinte, eu pego 2 e 4. Nossa, aqui.
treco mal feito. Aí eu pego uma divisão de 1 e 3 e pego os 5, né? Porque eu fiz metade e fui diminuindo. O 2 e o 4 eu vou ter que inverter. Então eu mando o 2 para o lugar. Eu fiz uma inversão. Aí eu vou ter 4, 2. 1 e o 3 eu também teria que fazer uma suposta inversão para chegar no original. Então eu fiz mais uma inversão. O 5 eu não altero nada. Então eu vou ter o vetor 3, 1, 4, 2, que eu inverti os dois. Depois, quando eu junto esses dois de cá, na próxima conquista, eu tenho que ver quem é que está no lugar certo e ver qual troca eu vou fazer. No caso, eu vou trocar praticamente, vai ser, nesse caso aqui vai ter um 4 e aqui vai ter um 1. Então eu troco 1 com 4, eu tenho 3 trocas. Fica claro isso ou não? Sim, fica claro. Implementar isso pode ter lá seus problemas, claramente, porque a implementação é sempre mais chata do que a ideia original. Mas a pergunta é mais fácil fazer isso do que eu sair combinando todo mundo loucamente. Tá? Então, esse algoritmo daria. Ordenar não seria suficiente, porque ainda ficaria muito ruim. Eu não sei, quando eu ordenar, eu não sei quais trocas iriam ser feitas. Tá? Então, a proposta seria eu dividir em elementos menores, depois conquistar e inverter somente pequenos pedaços e dividir sucessivamente as sequências até o tamanho mínimo para obter em si a sequência final, tá? Então, nesse caso aqui, vocês vão ter o quê? Uma forma de eu poder entender como é que eu vou fazer a divisão e conquista nesse algoritmo é usar até a mesma ideia do média sorte. Porque no fundo o média sorte é para ordenar os números. Nesse caso, não quero necessariamente ordenar. Eu quero contar quantas vezes eu pude fazer subtrocas. Então, se o média sorte divisão em conquista, eu posso fazer uma adaptação e poder fazer. Só que nessa adaptação, quando eu faço as trocas, eu vou contando que hora que eu troco um número com o outro. Entendeu? Então, é uma proposta a ser verificada. A ideia do média sorte é muito parecida com o que eu comentei, né? Se eu quiser fazer trocas para ordenar, eu vou partir em 2. Aqui eu fiz uma troca. Então, aqui eu fiz uma troca. Aqui eu nem troquei no caso. Nesse caso aqui eu escolhi fazer uma troca. Nesse caso também eu fiz uma troca. Depois, quando eu junto, olha, eu vou trocar o 5 com o 72 apenas. Nesse caso, eu vou trocar o 9 com o 20 apenas. Aliás, depois o 30 com o 10. E eu vou marcando as trocas que eu vou fazendo para contabilizar quantas trocas e inversões eu tenho que fazer para manter o meu vetor ordenado. Eu não vou falar aqui do quicksort, tá? A busca binária que vocês entendem, eu vou até pular isso aqui um pouquinho. A busca binária é tipicamente uma divisão em conquista. Vocês estão implementando busca binária. Fica bem claro que a busca binária é divisão em conquista? Alguém não consegue enxergar isso? Ah? Todo mundo enxerga a busca binária como divisão em conquista de forma bem clara? É bem claro. Tá. E aí vocês também, de forma análoga, vão começar a perceber que a divisão em conquista ela é extremamente comum. Praticamente, aliás, a ideia de divisão em log, com a ideia de busca binária para divisão em conquista é a mais comum de todas, tá? Quase sempre é uma divisão no estilo busca binária mesmo, para resolver. Para finalizar, não vou nem mostrar aqui não. Vocês têm que o problema da divisão em conquista, o problema da geometria, ele é tipicamente um problema de busca binária também. Então, quem implementou divisão em conquista, o de geometria que está aqui, você vai ver que ele é uma divisão em conquista. Eu vou pegando os blocos, vou separando pela distância, calculo a distância de 2 pontos, vou voltando e calculando. Belezinha? E aí eu vou aproveitar agora. Então, a primeira coisa para perguntas.
Todo mundo entende a noção do que é uma busca binária? Nesse caso? Ó, estou pedindo. Todo mundo entende a ideia da situação de como implementar um algoritmo de divisão e conquista? Vale lembrar, como eu falei, né? Não tem fórmula pronta, isso aqui é só uma técnica. Para cada uma você vai ter um outro problema para ser resolvido. Se ninguém tem dúvida, vai continuar a geometria lá para ser resolvido, tá? A ordenação também deixa de ser um merge sort. Quem quiser fazer ordenação com o merge sort, que é fácil de fazer. Mas eu vou fazer aqui com vocês aqui rapidamente, só uma explanação rápida, uma brincadeira, explicando um pouquinho sobre botas perdidas, para vocês entenderem como é que é interessante pensar nesses problemas de uma maneira diferente. Todo mundo acha que fez o botas perdidas? Tá a galera lá que já fez, né? Vou querer desenhar aqui. Quem quer falar um algoritmo do botas perdidas? O que ele fez? Ninguém quer falar? Ninguém vai arriscar? Eu tô usando PowerPoint, velho. Mas se ninguém vai arriscar, eu não tenho por que falar nada, não. Ninguém vai falar como é que ele implementou a saída? Vou usar uma página em branco aqui para fazer. Isso, funciona. E aí, gente? Vamos lá, olha. Eu nem lembro qual que foi. Eu nem lembro, tá muito difícil, hein, Luan? Botas perdidas é um problema que eu vou lá N botas. Cada bota vai ter um par de valores, que eu falo o número do pé do camarada, e eu vou dizer se é direita ou esquerda. E aí eu vou ler infinitos números. E no final eu quero dizer quantos pares foram feitos. O que vocês implementaram? Todo mundo disse que implementou. Vai lá, Vitor. Bota na roda. Tá bom, peraí. Eu fiz um vetor. Acho que foram 2 vetores, um para a esquerda e um para a direita. E aí foi adicionando os números à medida que foi aparecendo o número que vai de 1 até 30. Porque o tamanho das botas vão de 30 até 60. Ok. E aí eu colocava nas posições o tamanho cada vez que aparecia uma bota de tal tamanho, no pé direito, eu colocava no vetor direito, adicionava 1 nessa posição. Aí no esquerdo, a mesma coisa. No final, eu só comparava. Os que tivessem... Comparava cada posição. O que tivesse menor, eu adicionava no total. Então, vamos lá. Possíveis soluções para esse problema, tá? Tem o cara que nem faz isso que o Vitor fez, que ele pega as botas, guarda num vetor de tamanho N botas, não é assim? Depois ele sai pegando esse cara e sai procurando se o cara tem par ou não tem par e vai cancelando ele. Isso quer dizer que a solução ainda é quadrada, porque eu pego esse cara, varro todo mundo, vê se tem par. Pego o segundo, varro todo mundo, vê se tem par. Então eu tenho uma solução inicial que chama ainda quadrado, que ela é péssima. Tá? O Vitor fez uma solução um pouco mais inteligente. Fora o cara que põe 2 vetores, não vou nem falar o caso do cara que fez com 2 vetores de N elementos, né? Porque N ao quadrado com N ao quadrado de espaço, o negócio é enorme. Aí o Vitor já usou uma solução mais interessante, tá? Eu vou guardar 2 vetores, e aí, em vez de fazer o vetor do tamanho N, como eu preciso só contar, eu vou dizer que o tamanho do vetor é a quantidade de tipo de botas que eu tenho. Então eu tenho um vetor D,
e eu tenho um vetor esquerdo. Então, se eu tenho lá 30 direito, eu coloco 1 aqui dentro. Se eu tenho 30 direito, eu ponho 2 agora. Se eu ponho 30 esquerda, eu coloco 1 aqui dentro. E no final, o que o Vitor falou, se não me falhe, ele volta varrendo de 30 a 60. Se esse é menor que esse, eu conto 1. E assim por diante. Não é assim, Vitor, que você falou? Isso, desse jeito. Vale lembrar que nesse caso eu tenho um algoritmo que praticamente, se eu falar em comparações de número, eu estou comparando somente esses dois aqui dentro, eu comparo a esquerda com a direita, para ver quem que é de qual lado, né? Então eu tenho N comparações. E no final eu vou sempre comparar esse vetor com o vetor de cá, e aí eu vou ter, nesse caso, no caso, 30 comparações, não é assim? N mais K. Por quê? Quando eu ler uma bota, eu vou ver se é direita ou esquerda. Se for direita ou esquerda, se for direita, eu coloco aqui dentro. Isso é uma comparação. Como eu sei que o número da bota, que é 30, é a posição do vetor, é O de 1, porque 30 é direto por 30, então não tem que comparar nada. Tem ainda uma solução melhor que a sua, Vitor. Tem uma solução melhor do que a sua, mas é bem igual. Em vez de guardar 2 vetores de tamanho 30, eu podia guardar aqui, ó, um vetor só. Que vai de 30, que é a menor bota, até 60. Embora, a de se convir que eu nunca fui na loja comprar uma bota de tamanho 60. Mas vamos pôr que ser 30 a 60, beleza? E aí, qual que seria a dinâmica desse vetor? Que é muito parecida com a do Vitor, tá? Só que as comparações são menores. Sempre que for direito, eu coloco mais 1. E sempre que for esquerdo, eu coloco menos 1. Então, se eu tiver direito, eu coloco 0 mais... Aqui todo mundo começou com 0, né? Se eu tiver direito, eu corto aqui dentro e coloco 1. Se eu tiver outro direito, eu corto isso aqui e coloco 2. Né? Então, quer dizer que está sobrando pares de direito, né? Toda vez que eu colocar uma letra E, é menos 1. Então, como aqui está positivo e eu estou menos 1, aqui vai cortar para 1. Como eu redecair, eu conto uma bota. Quando eu tiver outro par E, se é menos com menos, eu rodo aqui dentro, volto para 0, que eu corto 2. Então, esse algoritmo aqui, ele é O de N, só que eu não preciso voltar contando as botas, porque eu já fui contando na medida que eu coloco. Ficou claro essa proposta de algoritmo por botas? Ficou claro. E essa seria a melhor solução, em teoria. Sim, porque eu só uso espaço só 30 e não tem como fazer menos comparação do que isso a princípio, a não ser que você faça uma solução bit a bit, né? Mas você faz a solução nesse caso, nem a solução algébrica, eu transformo tudo que for direita é menos 1, tudo que for esquerda é mais 1. Eu guardo, vou somando os vetores. E é só mais e menos que eu faço aqui, eu não faço nem comparação, é mais e menos. Se for mais e menos menor que 0, eu vou somando e colocando. Então eu tenho um algoritmo literalmente. Quando eu acabar de ler o teclado, a resposta está pronta. Eu não preciso voltar para calcular nada. E a do Vitor é desprezível, né? É tranquilo, ele tem que varrer 30. Então é até desprezível, você tem 1 bilhão de números. E no final é 1 bilhão mais 30, nem fez diferença, concorda? Mas quando são pouquinhas botas, os 30 pode fazer diferença. Mas essa história é só uma solução que usa um vetor a menos, um único vetor de 30 posições para armazenar e uma continha de mais e menos. Tranquilo isso aí? Outro que tem uma situação parecida, não sei se vocês já tentaram, acho que estamos no nível 1 de treinamento. Deixa eu ver aqui se eu deixei o... Deu maratona que eu abri agora há pouco, gente. Ah, fechei o navegador, que bosta. Aqui, ó, acho que no treinamento 1 tem o esquerda. Alguém fez o esquerda? Deixa eu ver se o esquerda tá aqui. Ah, ninguém fez o esquerda, não tem nem graça, não, hein? É o do soldado lá? É, do esquerda vou ver, da direita Eu esquerda. fiz. Você Só fez, que galera? não é nível 1, não, era treinamento, eu acho. No treinamento ele saiu.
Ah, Ué, desculpa, acho tá que eu certo, fiz tá também. certo, tá certo. Desculpa, abri o painel errado, desculpa. O esquerda. O esquerda também tem uma solução algébrica, tá? Bem trivial. Como é que vocês fizeram a esquerda? Fica aquele monte de fiel saneado, aquela loucura toda? Fiz um vetor de 4 posições com o nome e fui mudando a cada comando. Pode ser, mas você concorda o seguinte, que nem precisa de um vetor, Alex? Olha só. Eu vou falar que norte é 0. O cara só faz esquerda e direita, concorda comigo? Uhum. Então, se eu for esquerda, eu coloco 1. Se for direita, eu vou somando e ponho 2. Se for esquerda, vale para 1. Então, com um único númerozinho de 0 e 1, de 1 até 4, se fizer esquerda, 0, ó, esquerda vai 1, esquerda vai 2, esquerda vai 3, esquerda vai 4, esquerda vai 5. Aí vai estourar, não vai? Aí o que você faz depois? Você pega o valor final desse número, faz mod 4. Se for 0 é Verdade, você pega o norte, resto. um é leste, outro esquerda, direita. E aí você tem uma continha trivialmente boba. Eu só vou lendo, somo mais e menos num vetor de inteiro, faço um mod e tenho a resposta. Fica clara a brincadeira do esquerda volver para quem tentou? Uhum. Assim, são só curiosidades, gente. Cada exercício desses aí tem uma solução mágica. O alarme tem outra solução mágica. São sempre soluções simples, tá? Claro que eu não peço, não é necessário que vocês façam uma solução mágica. Eu acho que o legal desses exercícios é você perceber que existe uma mágica. Porque você tentou, fez uma e ficou boa. Mas será que foi a ótima? Muitas das vezes nem precisa ser a ótima. Mas se num problema desse tamanzinho, você foi capaz de pôr 4, 5 e fizer gigantesco, guardar um vetor com 4 posições, usar memória 4 vezes a mais do que eu pedi aqui dentro, é um alerta para você pensar como que você pode ser muito mais efetivo em outros algoritmos que vão ser grandes, e uma solução efetiva pode mudar de forma drástica desempenho e espaço. Fica entendida essa questão, gente? Isso aqui é só um pequeno exemplo, mas o legal é vocês perceberem como é importante pensar em desempenho, porque aqui foi pequenininho, não tem problema. Mas a gente fala de n quadrado para n log n, se não ficar prestando atenção naquilo ali, é muito claro por que o negócio tem que funcionar. E aí, de alguma forma, a gente encerra essa conversa aqui sobre hoje. A equação está lá disponível, a geometria. Eu vou colocar um outro para competir com geometria, não é mais um exercício, vai ser como são dois da mesma letra, só tem que fazer um, né? Então, o geometria vai ganhar um irmão aqui, de divisão e conquista, mas você faz o geometria e divisão e conquista. É um irmãozinho. Embora o H também pode ser feito por divisão e conquista, mas é uma ordenação simples, façam como quiser. É só para treinar um pouquinho. Belezinha? Todo mundo alinhado por enquanto? E para fechar, pode falar, Pedro? Não ia falar nada. Isso para fechar é o seguinte. Nós não vamos ter, no período de carnaval, está marcado para a gente não ter aulas, que é um período para vocês colocar as tarefas em dia, né? Foi solicitado para a gente não dar aulas nesse período. Vocês têm que colocar em dia, tá? Se for ver aqui pelo cronograma, tem gente que está certinho, ó, fazendo um para cada um, mas tem uma galera aí, ó, que está com um buraco para resolver. Então, vocês têm um tempo aí para tampar esse buraco. Provavelmente, logo depois do carnaval, eu vou fechar esse buraco, tá? Eu vou fechar essas entregas. Não são todas, mas tipo assim, eu já devo bloquear a entrega de navalha, botas de um bloco aqui dentro. Então, quem fez tem ponto, quem não fez, não tem ponto, tá? Lembrando que o nosso combinado é que sempre a entrega é uma semana, 2, mas tem uns aqui que tem quase um mês que está disponível. Então, eles vão começar a ser fechados abruptamente. E aí, quem fez, quem não fez, já perdeu os pontos dele e pronto. Nessa sequência, o que nós vamos fazer de prova prática, tá? A prova prática vai ser mais ou menos o seguinte. Eu vou vir no próprio maratona,
ou no mundo do código, se for, ou não sei qual plataforma que eu vou usar ainda, qual se vai estar disponível depois do carnaval. Eu vou colocar um problema que não é esse. Então, por exemplo, eu posso pegar um de busca gulosa, um de busca binária e um de cálculo de matriz. 3 problemas. E aí vocês vão ter 1h30 para resolver um dos 3 problemas. Tranquilo? Vocês vão ter 2 ou 3 para resolver e vai escolher um para resolver. E é um tempo curto para resolver. E o que vai acontecer com essas soluções? Vocês têm que pegar e implementar, vocês têm que ter consulta, porque é a máquina de vocês, né? Mas é uma coisa que eu vou olhar, e é uma coisa que eu vou olhar com bastante cautela, eu acho que é um cuidado que os amigos vão ter que ter, é porque eu vou olhar a implementação. Então, aqueles que clonaram a implementação do amigo, esses serão formalmente cuidados para zerar na cara dura. E o resto eu quero que façam um exercício. Então eu quero ver se em 1h, 1h20, ou o que seja, vocês têm capacidade de pegar um problema, achar uma solução, implementar e entregar. Pode ser qualquer modelo parecido com esse. Tipicamente, ou um guloso, ou um busca binária, ou um que tem alguma coisinha de hash, ou um divisão e conquista mais simples, mas vão ser desse bloco de exercícios aqui. Eu vou sortear um novo, que vocês não conhecem, com um algoritmo diferente. Lanço, a gente vai marcar na aula 5, depois do carnaval. Vamos fazer depois do carnaval mesmo, para o dia 20, tá? Talvez na outra quarta-feira, se for o caso. E aí vocês têm que pegar e resolver em tempo de aula. E submeter o exercício. Na minha imaginação, eu vou dar 2 ou 3, tem que fazer um dos 3. Escolhe um dos 3 e faz. Fica claro? E tem que ser eficiente, tá? Então, se o cara tacar o n ao quadrado lá, provavelmente vai ter uma solução em log n, alguma coisa do gênero, e aí vai dar ruim. Entendi. Entendido? Então, essa vai ser a nossa prova prática dessa disciplina. Essa é a primeirinha delas, depois do feriadinho. Então, usem o feriado para colocar essas tarefas em dia, porque é necessário. E como eu falei no grupo, eu até não procurei a mensagem depois de novo, como eu citei, esses exercícios vão valer, tinha falado de 60, 80, eu vou fixar com vocês em 60 mesmo. Eu vou dar 2 ou 3 provinhas, que vai ser só 40 pontos, tá? Essa prova prática. Esses vão por 60. E quem não fez, já vai morrendo, entendeu? Vou dar até um exemplo aqui agora, que de cara eu vou fechar o Navalha e o Botas de uma vez, porque isso já tem muito tempo. Então, quem já não fez o Navalha e o Botas já morreu. Eu vou fechar ele aqui hoje, sem avisar ninguém, porque estão lá brigando há bastante tempo. Então, eu já vou começar dando susto em todo mundo. E aí, o Botas e o Navalha, que eram lá do início, eles já vão ser fechados. Quem fez, quem não fez, rodou. Então, não submete mais Botas, nem Batalha Naval para começar hoje. Então, já fechei 2 para brincar aí, ó. Então, não consegue mais mandar. E aí, eu vou começar a fechar. Ele já sumiu daqui. Belezinha? Então, se virem e comecem a colocar, porque nos pontos da disciplina eu vou dar desconto de 2. Então, 2 vocês podem não fazer. Então, se eu der até o final da disciplina 15 exercícios, quem fizer 13 vai ganhar total nos exercícios. Mas quem fizer aí 12 já vai perdendo ponto. Até semana que vem. Até daqui 1 milhão de anos, né? No pós-carnaval. Valeu, Anderson. Falou. Beleza. Até mais. Valeu, Alex. Falou.